Obrigada, boa tarde a todos e a todas. Eu vou tentar ser breve, até porque não temos muito tempo, mas há algumas notas que não podem deixar de ser ditas numa sessão como esta, em que vai ser votado um sistema comum de taxação sobre as transações financeiras. A crise do sistema financeiro especulativo, tal como nós hoje em dia conhecemos tão bem dentro de pele, eclodiu em 2008 e amanhã estará em votação aquele que é o primeiro sinal de que o sistema financeiro especulativo, que foi aquele que criou a crise e que provocou a crise em que vivemos, poderá ter alguma interferência no sentido de ajudar a pagar aquilo que foi a crise. Nos últimos 4 anos eu entendo que vivemos nesta Europa em estado de negação. Um estado de negação em que os cidadãos e as cidadãs dos vários países foram obrigados a ver aumentar, por exemplo, o IVA sobre um copo de leite, mas que um produto financeiro, ou um derivado, ou um produto estruturado não viu um único aumento. Nós, ao contrário de muitos outros grupos deste Parlamento, não temos sido favoráveis ao aumento dos impostos sobre os cidadãos, mas entendemos que é tarde, aliás já é bastante tarde, mas que alguma coisa tem que ser feita para discutir os modos de pôr o capital financeiro a pagar aquilo que não tem pago até aqui. E essa penso eu que é a questão que vai estar em cima da mesa amanhã. Nós estamos numa Europa, por um lado, refém de governos, por outro lado, armadilhada pelos sistemas financeiros. O relatório que vai ser votado não é perfeito, tem algumas lacunas, há emendas, inclusive, que tentam ainda reduzir a abrangência da sua ação, mas nós apresentámos uma emenda para tentar aumentar de 0,01%, é isto que estamos a falar, 0,01% para 0,05% a taxa sobre os produtos derivados. E entendemos que neste cenário é urgente e necessário que os decisores políticos desta Europa, que tem sido tão castradora e tão absolutamente incruel com os cidadãos e com as cidadãs e tem provocado tanta pobreza e sofrimento, que dê um sinal de uma vez por todas que há aqui alguma decência, algum bom senso e de que o capital financeiro não passa incólume em relação a esta situação dramática que vivemos. E uma última nota para dizer, espero sinceramente, já com as limitações que o relatório vai ter, é um sinal importante, é o sinal que os cidadãos esperam. Mas espero sinceramente que os governos não aproveitem depois este sistema comum para aumentar, para reduzir, melhor dizendo, as suas contribuições nacionais, ao invés de aumentar a capacidade da Europa para definir e criar emprego e para definir políticas de crescimento, que só isso é que nos pode retirar da crise. Muito obrigada. Marisa Matias, genau. Wie wird das Problem der Jugendarbeitslosigkeit in Portugal empfunden? Üblicherweise hört man davon eher im Zusammenhang mit Spanien und Griechenland, aber weil das Thema in der Woche auf der Agenda steht, wenn Sie kurz darüber was erzählen könnten. Danke. Obrigada pela sua pergunta. Nós cumprimos esta semana 1 ano sobre a assinatura do memorando de entendimento com a Troika e tivemos a revelação de alguns números muito reveladores daquilo que foi esse primeiro ano de intervenção externa. E esses números, em particular, em relação ao desemprego. E a questão que coloca é por demais pertinente. Nós atingimos com os dados oficiais, e sabemos que os dados oficiais são sempre abaixo daquilo que são os dados reais, nós atingimos uma taxa recorde de desemprego em Portugal, que ronda aos 15%. Sabemos que o desemprego real andará mais à volta dos 20% do que propriamente dos 15%. E em relação ao desemprego juvenil, ao desemprego dos jovens, falamos de qualquer coisa como 1 em cada 3 jovens que não têm emprego. É mais do que isso, porque ronda aos 37%, peço desculpa, dados oficiais. Isto numa situação muito particular em que não há nenhum investimento para a criação de emprego, não há nenhuma vontade política para que assim seja. Pelo contrário, temos um primeiro-ministro que há algumas semanas atrás
disse que a solução para os jovens em Portugal que não tinham emprego era emigrar e, portanto, demitiu-se completamente das suas funções de Primeiro-Ministro e de criar emprego, e que na semana passada, num encontro também com jovens, declarou que estar desempregado era uma oportunidade para mudar de vida. Ora, num país onde não há novo emprego, onde não há investimento, onde o acesso ao crédito é inexistente, é de facto, são declarações infelizes e irresponsáveis de alguém que está sujeito completamente àquilo que são os ditames da Troika, por um lado, e por outro lado desistiu do seu país. Eu não acho que um Primeiro-Ministro que desista do seu país e desista dos jovens do seu país sequer mereça ocupar esse lugar, mas isso é a minha opinião muito pessoal. Muito obrigada.